sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Hoje é dia 5 de julho de 2020, 14º domingo do tempo comum, e a gente vai começar mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é uma celebração especial porque a gente tem a alegria de contar com a participação de membros da IPU de vários estados. Nós vamos ter um coral do Espírito Santo, vamos ter um pastor e um cantor do Presbitério de Salvador, e o mensageiro vai ser do Presbitério de São Paulo. Então, com muita alegria, a gente quer dar boas-vindas a esses nossos irmãos que vão ajudar no nosso culto dessa noite e também dar boas-vindas a vocês que estão participando. Hoje a gente quer, de forma muito especial, acentuar a renovação da nossa fé, do nosso amor, da nossa esperança. Portanto, agora, desde o comecinho do culto até a bênção final, vamos buscar estar em profunda sintonia com o nosso Deus. Com certeza a gente vai ser muito edificado como a gente tem sido nas últimas semanas. Que Deus te abençoe, a gente se vê daqui a pouco. Quero dar as boas-vindas a vocês, sintam-se acolhidos e acolhidas nesse nosso momento hoje de espiritualidade e celebração, e completo essa saudação com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, versículo 13, que ele diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Vamos ouvir agora, para nos abrirmos mais e mais à luz do nosso Deus vivo, vamos ouvir e cantar também um canto de Teseu que chama-se Ó Luz do Senhor. Diz assim: ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Cantemos. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Graça e paz, irmãos e irmãs. Convidamos a todos e todas para participar e compartilhar este culto. O Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E neste momento, nesta noite feliz, neste encontro com Deus, eu vou fazer uma oração de invocação. Pai, invocamos teu santo nome e te pedimos desde já que todos que compartilharem e que participarem deste culto sejam abençoados. Assim sendo, Senhor, nós vos agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, irmãos. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Nós falamos no começo do culto sobre fé, esperança e amor. Vamos colocar a nossa fé em prática, louvando ao Senhor com 3 irmãos que vão cantar para a gente. Primeiro, a família Fully vai cantar para a gente Rei dos Reis, uma música da comunidade evangélica de Vila da Penha, bem antiga, gravada em 1995. Depois, o Davi Rocha, lá da Célula, vai tocar para a gente o Salmo 92, Vencedores por Cristo, que foi gravado ainda antes, em 1982. E por último, a Thalita Santos, que é sobrinha da Adriana Cruz, lá da Igreja Presbiteriana Unida da Penha, vai cantar de Marcos Góes, Jesus te entronizamos, uma canção que foi gravada em 1993. Vamos louvar o Senhor com essas 3 canções que a gente conhece e pode cantar junto com eles. Louvemos ao Senhor. 3, 4. Nossos corações se abrem.
graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã tua misericórdia e durante as noites tua fidelidade, ó Senhor, como é bom te louvar, pois me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, ó Senhor, são as tuas obras e teus pensamentos, que profundos são, ó Senhor, como é bom te louvar. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, pois me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Reis. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar.
fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus, oh, vem. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Que o Senhor tenha se alegrado do nosso louvor. Agora, depois do louvor, é hora da gente dar uma paradinha para pensar um pouquinho. Pensar sobre arrependimento, sobre erros, sobre perdão. É muito comum a gente reconhecer que errou e pedir perdão a Deus, às vezes às pessoas. Mas como que a gente trata as pessoas que falham com a gente? Ou como a gente mesmo se trata quando a gente percebe que errou? Nós vamos assistir um vídeo de uma psicóloga, a doutora Ana Patrícia Bogado. Ela tem uma mensagem muito interessante sobre como tratar as pessoas que erram e como se a gente autotratar quando a gente erra. Preste atenção nesse vídeo. Existe uma história africana muito bonita que me tocou profundamente, que fala sobre lidar com os erros de uma forma totalmente diferente. Essa história conta que numa tribo africana, quando uma pessoa comete um erro, ela é levada até o centro da comunidade. E lá eles começam a dizer para aquela pessoa todas as coisas boas que ela já fez na vida. E durante algum tempo, durante 2 dias, eles ficam ali falando sobre as coisas boas que ela fez, porque eles entendem que quando alguém comete um erro, um desvio, ele está temporariamente desconectado da sua verdadeira essência e que dessa forma eles ajudam essa pessoa a se lembrar da essência dela, a se reconectar com ela mesma. Eles entendem que um erro, um desvio cometido pode ser um pedido de socorro. Cada um de nós tem uma forma de lidar com seus próprios erros e com os erros das outras pessoas, mas olhar assim e compreender que muitas vezes nós estamos esquecidos de quem nós somos, nós estamos desconectados daquilo que é o melhor em nós, nos ajuda profundamente a lidar com o pior em nós. Então quero te dizer que tanto você como eu, como qualquer outra pessoa, nós temos luz e sombra, nós temos o nosso melhor e nós temos também o nosso pior. E que isso faz parte de ser um ser humano. E que quanto mais a gente vai exercitando essa musculatura psicológica, psíquica, de lidar com as nossas dificuldades, com os nossos próprios erros, mais nós nos tornamos pessoas resistentes para lidar com os erros das outras pessoas, para ficarmos menos frustradas e para voltarmos a lembrar tudo de bom que aquela pessoa fez. Como é que eu faço? Como é que eu posso ajudar alguém que está num caminho sombrio, oferecendo o seu pior para as pessoas ao seu redor, que está sofrendo pelas consequências dos seus próprios atos? Como é que eu posso ajudá-la a se lembrar o que é o melhor dela? E quando eu cometo um erro e fico mal, fico culpada, fico desconfortável, como é que eu faço para sair desse estado e me reconectar também com o meu melhor? De que forma a gente pode fazer isso? Uma dica é lembrar dessa história linda e lembrar que todo mundo
por pior que seja o momento que essa pessoa está vivendo, todo mundo fez coisas boas. E que olhar para o melhor das pessoas é praticamente abençoar. É o bom olhar, é fazer aliança com aquilo que é mais saudável. E provavelmente assim a gente consegue construir relações de convivência muito melhores. Bacana esse texto, né, da doutora Ana, né? Realmente perdoar é imitar a Deus. Quando você perdoa, você está agindo como Deus tem agido com a gente. Por isso agora nós vamos pedir perdão novamente, mas também pedir que Deus nos ajude a perdoar as outras pessoas. Pedir que a gente consiga perdoar nós mesmos, para que a gente possa também perdoar aos outros. Antes disso, a gente vai ouvir o Gabriel, da Igreja de Jardim América, cantando uma música com uma letra muito interessante. Se você conseguir ouvir bem a melodia, a letra, você vai perceber que ele fala alguma coisa que a gente tem vontade de falar também. Depois do cântico do Gabriel, o reverendo Cláudio Rebouças, que é moderador do Presbitério de Salvador, vai fazer uma oração de confissão por nós. E após a oração dele, a comunidade Shalom vai cantar Kyrie eleison. Senhor, tem piedade de nós. E a gente encerra com essa música o nosso momento de contrição. Vamos ouvir o Gabriel. Pai, estou aqui, sem coragem de falar, que meu erro foi o mesmo, e tá difícil de parar. Eu conheço tua palavra, sei que tu prometes pra mim o perdão, mas me sinto tão pequeno e recuso a abrir meu coração. Preenche todo o vazio do meu peito. Desculpa se procuro de outro jeito do que fazer a tua vontade reinar. Preenche todo o vazio do meu peito. Desculpa se procuro de outro jeito do que fazer a tua vontade reinar, do que pegar a minha cruz e caminhar. Pai, estou aqui, sem coragem de falar, que meu erro foi o mesmo, e tá difícil de parar. Eu conheço tua palavra, sei que tu prometes pra mim o perdão, mas me sinto tão pequeno e recuso a abrir meu coração. Preenche todo o vazio do meu peito. Desculpa se procuro de outro jeito do que fazer a tua vontade reinar. Preenche todo o vazio do meu peito. Desculpa se procuro de outro jeito do que fazer a tua vontade reinar, do que pegar a minha cruz e caminhar. Criador de todas as coisas, Pai e Mãe de infinita bondade, diante de Ti nos colocamos em nossa inteireza, reconhecendo nossa fragilidade, nossa contradição, nosso erro, nosso pecado. Reconhecemos, Senhor, que em Ti a vida, a luz, a esperança e a nova vida.
Reconhecemos, Senhor, tua soberania, a tua fidelidade, o teu projeto que é melhor e maior do que o nosso. Por isso suplicamos piedade e pedimos, Senhor, a nova vida que tu tens a nos dar. Que tenhamos, Senhor, compromisso com o teu reino e que o nosso desejo, de fato, seja andar em tua presença. Transforma, Senhor, a nossa existência e nos faz, Senhor, testemunhar o Evangelho Santo, o Evangelho da reconciliação. Esse é o nosso desejo. Por teu Filho Jesus, suplicamos piedade. Amém. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e Nós tivemos o nosso momento de fé quando a gente louvou o Senhor e agora é chegado o momento do amor. A gente foi perdoado, a gente foi renovado e a gente precisa retribuir esse amor com que Deus nos perdoa, ofertando de alguma forma para Ele ou para as pessoas que precisam. Queria compartilhar, por exemplo, uma situação que aconteceu agora com a pastora Cassilene, nossa missionária em Portugal. Ela estava com um problema de visão e precisava de um óculos, e o óculos, com mais o exame, o tratamento que ela precisava, ficava na casa de cerca de 320 euros, que dá mais ou menos aí uns R$2.000. Ela não tinha condição de fazer, porque a receita que ela tem mensal supre as despesas obrigatórias dela. E quando um grupo de irmãos aqui do Rio de Janeiro, um grupo de pastores da IPU soube disso, eles se cotizaram, fizeram uma coleta e conseguiram enviar os $320 para ela, e ela está com esse óculos novo aí, com essa aparência bacana e feliz que ela está. Por causa disso, a gente se lembrou também de uma outra missionária, a Beatriz, que está lá em Moçambique, e a gente pensou, será que a gente tem se lembrado dela? Será que a gente tem de alguma forma contribuído para ajudar o sustento missionário dela no seu trabalho dela lá na África? Se você quiser ajudar a Beatriz, entre em contato com a presbítera Neiva, a tesoureira do presbitério, entre em contato com o pastor da sua igreja e ele vai poder te dizer como que você vai conseguir ajudar não só a Cassilene, mas também a Beatriz
lá na África, tá? E se você não tem ainda esse prazer em doar, se você não sente essa alegria quando você contribui, assista esse vídeo agora que a gente vai passar. A trilha sonora é da Kel Smith e ela fala uma coisa muito interessante durante a letra da música. Ela diz que o ontem já passou, o amanhã ainda não nos pertence, mas o presente é um presente que Deus nos dá, é um presente que a vida te dá, é um momento onde você pode servir. Vamos ter, nesse momento de ofertório, a nossa mente voltada para a mensagem desse vídeo. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz, encher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou, fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar. Mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim, por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou, Este é um momento especial para todos nós. Momento em que a palavra de Deus será explanada, alimentando os nossos corações. O Senhor Jesus Cristo declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Mas para discernirmos e compreendermos essa palavra, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. É Ele quem haverá de nos iluminar, nos direcionar, nos consolar, nos fortalecer em graça e também cumprir o firme propósito do Senhor na vida da sua igreja. A palavra, nessa noite, será explanada pelo reverendo Luciano de Souza. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, em Osasco, São Paulo, Presbitério São Paulo. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao nosso Deus, na certeza de que Ele haverá de nos dirigir e nos alimentar por meio da sua santa palavra. Senhor bendito, glorificamos o teu nome pela beleza, pela grandeza, pela majestade absoluta da tua palavra. Tua palavra nos sustenta, ela nos fortalece, ela nos consola, ela nos direciona, ela nos coloca no caminho correto. Entregamos em tuas mãos a vida do teu Filho, que será o portador da tua voz aos nossos corações. Que a tua palavra associada à ação eficaz do teu Espírito Santo possa fazer com que nossas mentes venham discernir a tua soberana vontade. Que o nosso coração se alegre em receber a tua palavra e que ela cumpra o teu santo propósito na vida da tua igreja. Te pedimos, Senhor, certos da tua luz e da tua instrução, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com toda a igreja, com todo o povo de Deus. É com muita alegria que nos reunimos hoje com os irmãos, ainda que à distância, mas estamos reunidos no mesmo espírito, né, para trazer um momento de reflexão da palavra. Gostaria de registrar aqui o meu agradecimento ao reverendo José Roberto pelo convite, né? E a nossa meditação desta noite está baseada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu vou projetar a minha tela para que os irmãos acompanhem comigo a leitura do texto bíblico. Então, eu vou projetar a minha tela agora. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles,
e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Palavras do nosso Deus. Queridos irmãos, eu falo à Igreja de Cristo. E quando falamos a Igreja de Cristo, não estamos falando da Igreja Presbiteriana Unida, não estamos falando da Igreja Presbiteriana Independente, não estamos falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, não estamos falando da Igreja Metodista, não estamos falando da Igreja Católica, não estamos falando da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Quadrangular, mas estamos falando da Igreja de Cristo, a igreja evento, a igreja que acontece, a igreja que deveria ser o espelho do reino de Deus, que não é limitado pelo tempo, muito menos por fronteiras geográficas. Portanto, nesta noite, falamos à Igreja de Jesus Cristo, que peregrina sobre a face da terra. E o convite nesta noite é para que esta igreja, a Igreja de Jesus Cristo, mais do que nunca, nos dias difíceis que temos vivido, assuma e exerça a sua função profética. A Igreja de Cristo, ela tem uma função profética e ela precisa assumir e exercer essa função profética. Porém, essa função profética, queridos irmãos, queridas irmãs, essa função profética, ela tem 2 faces. Ela tem a face da denúncia. Quando a voz profética se levanta para denunciar o pecado, para denunciar a corrupção, para denunciar a injustiça, porém ela também tem uma outra face que caminham juntas, que é a face que semeia a esperança, que proclama a vida, que proclama o triunfo, que proclama a ressurreição, que deve
produzir neste mundo tão sofrido, tão maltratado, tão marcado pela injustiça, pelo pecado, pela corrupção, que também devem ser denunciados, mas ao mesmo tempo nós temos um mundo marcado e sofrido, que vai perdendo a sua esperança. E quando uma sociedade, quando um país, quando as pessoas, lares, famílias, perdem a esperança, elas se perdem na sua caminhada, se perdem no meio do caminho. Eu me lembro da história do cego Bartimeu, vítima da injustiça, vítima da corrupção, vítima do pecado humano, que já não tinha mais esperança, e a Bíblia o relata como alguém que estava à beira do caminho. Olha que interessante, irmãos. Estava à beira do caminho. Mas, de repente, ele percebe um tumulto, um alvoroço, e aí ele pergunta o que estava acontecendo e dizem, Jesus está passando. E ao ouvir o nome Jesus, algo dentro dele acontece, ele se levanta e começa a aclamar, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então as pessoas mandam ele se calar, então ele clama ainda mais alto, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Algo dentro dele lhe gerou esperança. E movido por essa esperança que já estava adormecida e quase morta, movido pela esperança, ele vai em direção a Jesus, que para, mesmo com tantos afazeres, Jesus parou para ouvir. Então levaram o cego até ele. E Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E o cego disse, que eu torne a ver. A Bíblia fala que Jesus o curou. E após a cura milagrosa, ele passou a seguir a Jesus pelo caminho afora. Veja bem, irmãos, alguém que estava à beira do caminho, agora tinha um caminho, tinha o que seguir, tinha para onde ir. Então, passou a seguir Jesus. Muitas vezes, queridos, na ânsia de sermos proféticos, de querermos uma igreja profética, nós acabamos negligenciando a face da esperança profética. Nós nos detemos muito na denúncia do pecado, na denúncia da injustiça, na denúncia da corrupção, o que não está errado, e isso faz totalmente parte, é parte integrante da vocação profética da igreja, denunciar a injustiça, denunciar a corrupção, denunciar o pecado, mas há também uma face profética que nós notamos essa face de Gênesis a Apocalipse, que é a face da esperança, que semeia esperança. E o texto que nós lemos, irmãos, nós não podemos nos deter muito, não é um estudo bíblico, né, que a gente tem mais tempo para falar, é uma mensagem rápida, uma mensagem direta, né? Então o texto bíblico ele nos traz o quê? Ele relata o momento em que Israel estava no exílio. E Israel dizia, nos sentimos como mortos, como um amontoado de ossos, não temos esperança. Israel, que sempre foi marcado pela música, eles dizem, olha, já não queremos mais tocar, já não queremos mais louvar, né? As margens dos rios da Babilônia, eles penduravam os seus instrumentos musicais.
porque não queriam mais cantar a Deus. Tal era a tristeza, tal era a decepção a qual eles estavam submetidos. Irmãos, irmãs, foi um duro golpe o exílio da Babilônia. Foi difícil, tanto que quando estudamos a história de Israel, essa história de Israel ela é dividida entre pré-exílio, exílio e pós-exílio. Tal foi a marca que o exílio deixou na vida do povo de Israel. Havia muita tristeza. E aí nós aprendemos algumas lições com esse texto. Lições importantes. A primeira, o Espírito de Deus. Ele leva o profeta a um vale de ossos secos. Amados irmãos, que cena triste, que cena deprimente, que cena depressiva, um monte de ossos secos. Isso significava que era um lugar sem qualquer sinal de vida, sem qualquer sinal de esperança, um monte de ossos secos, mas foi para lá que o Espírito levou o profeta. Era ali que o Espírito queria, era ali que Deus queria que o homem de Deus, o profeta estivesse no meio de um vale de ossos secos. Nem sempre a realidade em que somos chamados por Deus a enfrentarmos, nem sempre essa realidade é a que queremos, ou a que imaginamos, ou a que está nos nossos melhores sonhos. Muitas vezes somos levados por Deus a realidades duras, onde não há qualquer sinal de esperança, onde não há qualquer sinal de vida. Era essa a realidade a qual Deus chamou o profeta para que ele se dirigisse. Chegando ali, diante daquela cena, Deus diz: profetiza a estes ossos. O que o profeta iria denunciar ali, irmãos? Que corrupção o profeta iria combater ali, irmãos? O que o profeta tinha a fazer diante daquela situação? Se não proclamar esperança. Profetiza a estes ossos, ó filho do homem, profetize a estes ossos. Então foi profetizada ali esperança. E ao profetizar, a palavra nos diz que, de repente, se ouve o ruído dos ossos se movendo e de ossos batendo a outros ossos e se juntando. E quando o profeta olha novamente para aquele quadro devastador, depressivo, triste, ele já não via mais apenas ossos secos, mas ele já via tendões e carnes se formando ao redor daqueles ossos. E conforme ele profetiza a palavra de Deus, conforme ele semeia esperança naquele lugar, quando ele se dá conta, ele já vê um grande exército formado. Então, Deus diz: profetiza ao Espírito para que traga vida. Então ele profetiza e o Espírito leva vida. E ali ele já tinha um grande exército. E Deus diz: esta é a casa de Israel. Vá à casa de Israel e semeie esperança, semeie fé, semeie salvação. E o texto de Ezequiel nos traz esse incrível, grandioso desafio.
E qual é? Ser guiado por Deus, pelo Espírito do Senhor. Não é onde eu quero profetizar, mas é onde o Espírito de Deus me levar a profetizar. E eu não estou falando isso somente a pastores, não estou falando isso somente a presbíteros, a bispos, a líderes e líderas, presbíteras, diáconos, diaconisas, mas eu estou dizendo isso à Igreja de Cristo, e não é a Igreja Presbiteriana Unida, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Metodista, não é a Igreja Pentecostal, a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está na face da terra. Onde é que Deus nos quer levar? E pode ter certeza que nem sempre será naquele lugar dos seus sonhos. Mas importa a igreja estar onde Deus quer que ela esteja. Não vejo sinais de esperança, mas Deus me convocou. Quando a igreja assume a sua característica profética, quando ela assume a sua vocação profética, Deus a chama a profetizar esperança. E eu digo a você, profetize esperança. Porque se a igreja de Cristo perder a esperança, o mundo estará definitivamente mergulhado numa densa trevas, sem qualquer perspectiva de salvação. E pela fé, você ouvirá os sons dos ossos se movendo e saberá que ali Deus está agindo através da sua igreja, através de mim, através de você, através de nós que somos igrejas, que somos igreja de Cristo. Qual é o desafio que o Espírito Santo te mostrou agora? Qual é o vale de ossos secos, o qual o Espírito Santo te leva agora? Ah, eu não tenho esperança nenhuma. Não. Resgate, como eu disse aqui, a vocação profética da igreja. E profetiza. Profetiza, ó filho do homem. Profetiza, ó filha do homem. Profetiza, igreja de Cristo, que você verá pela fé os ossos se movendo, ouvirá pela fé o som dos ossos se juntando, cada osso ao seu osso, e verá pelos olhos da fé os tendões e as carnes crescendo. Verá sinais do agir de Deus naquela situação que você não via nada mais do que vale de ossos secos. Amém? Assumamos a vocação profética que deve denunciar, que deve combater a injustiça, que deve combater o pecado, que deve combater a corrupção, mas que também deve semear esperança para gerar vida. Não há nada além de esperança para gerar vida, aonde só se via ossos secos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Não temas, sou eu que vou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas,
destra da minha justiça. Não temas, envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, sou eu que vou contigo. Não temas, não temas, te ajudo em teu caminho. Não temas, não temas, em lugares altos porei rios e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois de desertos faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, te ajudo. Apresentemos, irmãos, diante do trono da graça, os motivos de intercessão, de súplica que trazemos em nosso coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que cada um dos motivos compartilhados, daqueles também que não foram sequer pronunciados ou não vieram em nossa mente ainda, mas que o Senhor sabe e conhece todos eles, apresentamos a Ti em oração, no final do Teu culto. É parte do Teu povo reunido neste momento, que vem interceder, suplicar pelos enlutados, pelos enfermos, as pessoas que estão tristes, que sofrem, ó Deus, com a solidão nesse tempo. Que o Teu Espírito Santo visite cada lar, que cada pessoa seja acolhida e que possamos, ó Deus, em Ti experimentar o renovo para a nossa alma, a transformação para a nossa vida. Visita, ó Deus, cada leito de hospital, cada leito de pessoa que está em casa, se recuperando, ó Deus, seja da enfermidade que for, da força, esperança. Também aqueles que neste momento sofrem por conta da perda de entes queridos, que sejam
ministrados pelo conforto e o consolo do Teu Espírito Santo. Abençoe, ó Deus, a nossa cidade, o nosso país, os governantes, dá sabedoria a eles, o senso da responsabilidade diante da função que ocupam, de liderança do povo. Abençoa também as nossas igrejas, a liderança destas igrejas também. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada e produtiva na Tua presença. É esta oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Estamos terminando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Já oramos, já louvamos, já meditamos na palavra. Mas agora é hora de colocarmos nas mãos do Senhor esta nova semana que está iniciando. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Filho e Espírito Santo, entramos no trono da graça de Deus para pedirmos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Pecados por pensamentos, palavras, por obras. E sabemos, ó Pai, que Tu atendes, ó Pai, o nosso pedido quando confessamos a Ti os nossos pecados. Pai, mas neste momento também, que é um momento de gratidão, Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra foi lida, meditada. Nós podemos, ó Pai, Te louvar nesta noite e falar contigo. Obrigada, Pai, por este momento do Teu povo. Pai Santo, Pai misericordioso, neste momento nós colocamos as nossas vidas durante esta semana nas Tuas mãos. Nós não sabemos nada, Senhor, do que vai acontecer, mas Tu sabes e Tu vai, ó Pai, nos guiar. E chegaremos, ó Pai, no final desta semana com a Tua alegria, com a Tua paz. Pai, neste momento, colocamos nas Tuas mãos tantos pedidos. Senhor, pessoas que estão doentes do corpo. Alivia, Senhor, as dores destas pessoas. Pai, pessoas que estão doentes da alma, conforta. Coloca, Senhor, o Teu bálsamo santo sobre estas pessoas, ó Pai, e que haja um renovo na vida, Pai. Senhor, os desempregados, ó Pai, abre portas de emprego, Senhor. Deus bendito, Deus misericordioso, nós colocamos a vida da Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Pai, que Tu continues nos guiando, nos orientando, Senhor. E agora, Pai, queremos também, nesta noite, orar a oração que Tu ensinaste os Teus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Então recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vós e com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos tenham uma boa semana, que os irmãos tenham essa confiança, essa fé de que a misericórdia de Deus está te acompanhando
hoje e sempre. E ao findar das nossas vidas, todos nós estaremos na linda pátria, reunidos, louvando num grande coral, louvando ao nosso Deus. Deus te abençoe ricamente nesta semana. A bênção de Deus, de Sara Abrão Agar, a bênção do Filho, nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente. Esteja sobre todos nós, amém. A bênção de Deus, de Sara Abrão Agar, a bênção do Filho, nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente. Esteja sobre todos nós, amém. Amém, irmãos. E assim, com essa bela bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar, cantada pela presbítera Meire, a gente termina a celebração dessa noite. Como sempre, a gente deixa para esse momento alguns avisos importantes que a gente precisa passar para vocês, principalmente para o pessoal da IPU que está assistindo. O Conselho Coordenador Nacional decidiu que a Assembleia de setembro, de eleição do próximo Conselho Coordenador, vai ser feita de forma virtual. Nós achamos que, devido a esses problemas aí de pandemia, quarentena, a gente não tem segurança ainda para se reunir, para juntar gente do Brasil todo lá no Espírito Santo. Então a Assembleia vai ocorrer, mas vai ser uma Assembleia virtual. Um outro aviso também que a gente tem que dar é que os nossos cultos vão continuar. As igrejas de Acari e Nova Jerusalém já começaram a fazer as suas primeiras reuniões ainda na parte da manhã, escola dominical, uma celebração matinal, mas à noite as igrejas ainda não estão se reunindo. Jardim América, Parque Acari, a Célula ainda não tem previsão de começar a se reunir presencialmente. Por isso, enquanto Deus permitir, a gente continua aqui com as nossas celebrações todos os domingos às 18h30. Sobre a casa do seu Newton, lembra? A gente semana passada anunciou a construção. Como vocês vão poder ver aí nessas fotos que a gente vai passar, a obra está andando, graças a Deus. E como a gente teve muita promessa, já recebeu algumas ofertas, a gente decidiu fazer um pouco mais do que simplesmente trocar o telhado. A gente agora já conseguiu recursos para embolsar as paredes, colocar um piso na casa, no banheiro. Então, a pedido de algumas pessoas que se ofereceram para ajudar, a gente vai fazer um pouquinho mais do que a gente estava pensando. Em compensação, quanto mais oferta a gente recebe, mais a gente tem o aumento da despesa com as obras novas que a gente vai fazer, com as melhorias que a gente vai implantar. Então a gente quer te agradecer, você que contribuiu pelo vaquinha.com, você que divulgou nos seus grupos sociais, você que tem contribuído através da conta do presbitério ou das igrejas, muito obrigado. Se Deus quiser, quem sabe semana que vem a gente já mostra a foto da casa pronta, tá bom? A mensagem final do nosso culto de hoje vai ser passada por um jovem alemão de descendência indiana. O nome dele é um pouquinho complicado, Bion Katilatu. E se você acha que a gente está passando por um momento muito difícil, a gente já teve um momento de fé, um momento do amor, agora é um momento de renovar a nossa esperança. Preste atenção nesse vídeo. Ele é em alemão, mas está legendado, você vai poder ver. Stell dir für einen Moment vor, du wärest im Jahr 1900 geboren. Wenn du 14 Jahre alt bist, beginnt der Erste Weltkrieg und endet, wenn du 18 Jahre alt bist, mit 22 Millionen Todesopfern.
Kurz darauf beginnt eine weltweite Pandemie, die spanische Grippe, mit 50 Millionen Todesopfern und endet, wenn du 20 Jahre alt bist. Wenn du 29 Jahre alt bist, beginnt die Weltwirtschaftskrise mit dem Börsencrash in New York. Die Folge sind Inflation und Massenarbeitslosigkeit. Wenn du 33 Jahre alt bist, gelangen die Nazis an die Macht. Wenn du 39 Jahre alt bist, beginnt der Zweite Weltkrieg und endet, wenn du 45 Jahre alt bist, mit 60 Millionen Todesopfern. Im Holocaust sterben 6 Millionen Juden. Wenn du 52 Jahre alt bist, beginnt der Koreakrieg. Wenn du 64 Jahre alt bist, beginnt der Vietnamkrieg und endet, wenn du 75 Jahre alt bist. Ein Kind im Jahre 1985 dachte, dass Oma und Opa keine Ahnung haben, wie schwer das Leben sei. Doch die beiden haben bereits mehrere Kriege überlebt. Heute befinden wir uns mit allen Bequemlichkeiten der modernen Welt in einer neuen Pandemie. Menschen beklagten sich, weil sie mal für ein paar Wochen das Haus nicht verlassen durften. Sie haben Strom, Handys, genug Essen, warmes Wasser und ein sicheres Dach über dem Kopf. All dies gab es in früheren Zeiten nicht. Doch die Menschen haben auch diese Zeiten überstanden und niemals ihre Lebensfreude verloren. Heute beklagen wir uns, weil wir im Supermarkt Masken tragen müssen. Ein kleiner Perspektivwechsel kann Wunder wirken. Lass uns beide dankbar sein für die Zeit, in der wir leben, und lass uns beide alles tun, was uns gegenseitig schützt und hilft. Und ich finde, diese Botschaft muss um die Welt gehen, muss ganz viele Menschen erreichen. Und wenn du das auch so siehst, dann hilf mir dabei und teile dieses Video jetzt mit deinen Freunden. Schön, dass es dich gibt, dein Björn. É isso, irmãos. Que essa mensagem do nosso irmão aí da Alemanha possa fazer com que a nossa esperança seja fortalecida. Vivemos realmente tempos difíceis, mas já houve épocas piores que a que nós vivemos hoje. E nós vamos superar essa, como já superamos outras no passado, como os nossos antepassados superaram as crises que eles viveram nos tempos dele. A gente termina a nossa celebração de hoje cantando Creio em Ti, uma canção interpretada por Liriel e Márcio José, que traz de volta para nós o espírito de esperança de Abacuque. Ainda que todas as coisas estejam contribuindo para que a gente desanime, ainda que a figueira não produza mantimento, ainda que não haja gado no curral, os campos não produzam alimento, ainda assim a gente confia no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Até domingo que vem, se for da vontade de Deus que a gente esteja aqui de novo. Deus te abençoe. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se desânimo, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento, olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus. Sei que estás no controle de tudo, no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer. Em ti confiarei, ainda que a luz do sol se apagar, creio em ti. Tens milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Creio em ti, nada me abalará. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, muitas águas querem me afogar, ao Deus, tantas trevas querem me cercar. Quando tudo parece findar, ao Deus, ao Deus, ao Deus, em ti confiarei, ainda que a luz do sol vier se apagar, creio em ti. Tens milagre
trabalhar.